O homem como máquinas movidas a dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 11, nos diz assim: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram em si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 a 11. Fome de poder foi a causa da queda de Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam preparados para o seu conforto. Tu eras querubim e te ungi para proteger. No monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogueadas, onde tu caminhavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso te lançarei profanado fora do monte de Deus e perecerás, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 16. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Procurado por vendedores de bilhetes de loteria, como a promessa de ficar rico, a minha resposta em tom de humorismo é: em Cristo sou muito rico, e para onde vou, há muitas incomparáveis riquezas relacionadas aqui na terra. Desde a minha criação, Deus me dá tudo sob medidas do que eu preciso para viver no dia a dia. Tenho medo de ficar rico e ficar corrupto, prepotente, arrogante, ladrão e orgulhoso, a exemplo do que vemos hoje, e achar que eu sou o meu próprio Deus. Trocando Deus pelo poder das riquezas. No jardim do Éden, Satanás encontrou no primeiro casal, Adão e Eva, a fome de poder e riquezas, meio pelo qual veio a colocar toda a humanidade como seus escravos. Satanás propôs ao casal trocar sua obediência a Deus pelo poder e riqueza, semelhante à proposta das picanhas. Adão e Eva, achando que a proposta de Satanás era mais importante do que Deus, acatou-a sem qualquer questionamento. Gênesis capítulo 3, versículo 5.
Em outras palavras, Satanás disse ao primeiro casal: ao comer do fruto proibido, vocês serão independentes, vivendo suas vidas sem ter que dar satisfação a Deus. Olhando para os corruptos hoje em todos os segmentos da sociedade, tanto na política como nos meios religiosos e outros, contemplamos os deuses humanos tentando ser independentes do Deus eterno. O exemplo de Jesus. Percebemos que Jesus, quando foi enfrentar o jejum do deserto e a tentação de Satanás, ele foi como homem e não como Deus. Observando Mateus 4, de 1 a 11, percebemos 3 propostas de Satanás a Jesus no deserto da tentação, todas elas relacionadas aos limites temporários desejados pelo homem. Depois de 40 dias em jejum, Satanás tenta manipular Jesus, oferecendo-lhe a chance para transformar pedras em pães para atender à sua fome física. Satanás tentou ordenar a Jesus para fazer o milagre da transformação, porque ele não tem poder e nem capacidade para fazer isso. Mateus 4, versículos 2 e 3. Que tal olharmos para as promessas do suposto presidente atual do Brasil, quando ainda em campanha, além de outros confortos temporários, voltaremos a comer picanhas? Assim como Jesus, estamos dispostos a aceitar presentes alimentícios de uma pessoa aliada a Satanás? Segundo o exemplo de Jesus, de forma nenhuma. A segunda proposta de Satanás a Jesus: ganhar fama como um grande artista, pulando do pináculo do templo e caindo nos braços da galera. Mateus 4, versículos 5 e 6. Jesus rejeitou a suposta oferta. O que o diabo queria ver era Jesus se esborrachando lá embaixo para tirá-lo do seu caminho, a exemplo de líderes políticos. A terceira proposta de Satanás a Jesus foi a oferenda do poder e riqueza, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, dizendo a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vejo nessa audácia de Satanás, ou seja, Satanás tentando se posicionar como o Deus de Jesus. Mateus 4, versículos 8 e 9. Na concepção de Satanás, o mundo era dele para oferecer a quem ele quisesse. Só o que ele ofereceu a Jesus já era dele por direito de criação. Satanás seguiu Satanás agiu como uma pessoa que, após roubar uma quantidade de frutas de uma fruticultura, foi vender as frutas ao próprio dono. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Hoje vivemos a pior crise política no Brasil por causa das grandes riquezas em seu território. Daqui a pouco Jesus voltará e levará os obsessivos amantes do dinheiro para o inferno e tudo ficará aqui, pois ele criou tudo para ficar na terra. Quando o dinheiro é o substituto de Deus na vida, ou seja, quando o dinheiro é o substituto de Deus na vida. O jovem rico. Um certo príncipe perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Depois que Jesus ouviu daquele jovem sobre sua fidelidade na guarda da lei desde a sua juventude, disse-lhe: falta-te uma coisa, vende tudo que tens e divide com os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me.
Mas aquele jovem rejeitou a proposta de Jesus e saiu triste porque possuía muitas riquezas. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. Em Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21, para exortar os avarentos, isto é, os escravos das riquezas, Jesus contou a história de um homem que, ao invés de distribuir para os menos favorecidos parte das suas abundantes colheitas, preferiu derrubar seus depósitos e construir outros maiores para armazenar toda a sua fortuna. Depois ele exclamou: Alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite morrerás. E o que tens preparado, para quem ficará? Jesus encerrou a história dizendo: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus contou a história do rico e Lázaro. Se foi figura ou não, fala de um fato ocorrido no tempo de Moisés. Salientando o rico, o texto diz que, se encontrando no inferno, clamava a Deus na figura do pai Abraão por misericórdia. Como a morte do corpo define o destino da alma, dependendo da escolha que se faz aqui, Deus lhe disse: entre o céu e o inferno existe um grande abismo, de sorte que os que estão no céu não podem ir para o inferno, e nem os que estão no céu podem passar para o inferno. Ou seja, e nem os que estão no inferno podem passar para o céu. Lucas capítulo 19, versículos 19 a 31. Mesmo os textos bíblicos não estando em ordem cronológica em suas narrativas, vejo Jesus mencionando 3 fatos relacionados a uma só pessoa. Um jovem que ficou muito rico e por isso rejeitou a Jesus. Mateus 19, 16 a 22. Um homem que achava que usufruiria por muitos anos de todas as suas riquezas, mas morreu logo, deixando tudo aqui. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Jesus narrou a história de um rico que, após a sua morte, se achou no inferno. Além de pobre, vivia atormentado pelas chamas, buscando consolo apenas na ponta de um dedo molhado na água para lhe refrescar a língua. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Creio que o ano 2023 é o ano do início do império do Anticristo. Segundo a profecia de Daniel 9:27, este império terá duração apenas de 7 anos. Assim sendo, os escravos das riquezas terão pouco tempo para usufruir das mesmas e conquistadas talvez em forma ilícita ou lícita. Não seria melhor ajuntar tesouros no céu para a eternidade, segundo nos promete Jesus?